Olá, boa noite, 7h30 da noite em ponto, né? É um prazer tê-los aqui no canal Mago da Física para mais uma aula. Hoje uma aula diferente. Boa noite, gente. Vamos ver o que a gente vai falar hoje sobre conceito e definição. A gente, só para apresentar de fato o canal, por exemplo, eu criei o canal Mago da Física com uma proposta experimental, certo? Eu criei lá atrás, né, 13 anos atrás, com a proposta de mostrar a parte de física. O canal Mago da Física pode lembrar a ideia de magia, mas foi justamente para mostrar que não existe magia na física, existe ciência, certo? E a ideia era mostrar conceitos físicos do cotidiano, com experimentos simples de reproduzir, mas que envolvesse, né, um conhecimento básico da ciência desde o ensino fundamental e mostrar que estudar ciência é essencial para a vida da gente. O conhecimento é fundamental, certo? Hoje em dia a gente está colocando também aulas especificamente falando de física, né, mas nesse momento com uma aula dialogada, né, onde entra a parte de educação também, certo? Mas com a proposta também pensando em algo diferenciado por causa da pandemia que estamos vivendo e de estarmos em isolamento total em casa, certo? E aí tentar atingir um público, né, que tem acesso nesse momento às redes sociais, à internet. Sabemos da dificuldade de boa parte dos alunos, principalmente os alunos nossos que são de escola pública, certo? Que não têm acesso a esse material, a esses vídeos que a gente está disponibilizando. Porém, a proposta é montar a aula para a parte presencial, quando retornarmos às atividades normais, e disponibilizar também na internet para verificar a possibilidade de, juntamente com as instituições que disponibilizam computação, né, implementar algo extra para que esses alunos também tenham um aproveitamento melhor, certo? O mundo vai mudar, né, em algum momento, né, se Deus quiser vai acabar tudo isso, a gente vai voltar à normalidade, uma normalidade diferente da normalidade anterior, então a gente está se preparando para isso também. E aí hoje a gente vai conversar de uma forma diferenciada, dialogada, certo? Com o título Velocidade, né? Sobre velocidade, mas vocês vão entender um pouco. Agora, queria que a professora agora apresentasse a proposta do canal dela, que é o canal Biopensante. Bom, a proposta do canal Biopensante é exatamente a gente discutir, aprender, assimilar conceitos de biologia, mas de uma forma consciente. Daí o nome Biopensante, né? A minha intenção é que a gente possa não só decorar os conceitos, mas a gente possa assimilá-los, fazê-los se tornarem parte do nosso ser, ou seja, sejam parte da nossa personalidade também, daquilo que congrega a nossa personalidade. Então, por isso a gente está pensando hoje em falar sobre conceito e definição, e a gente escolheu a física para a gente dar exemplos dos conceitos físicos, e o conceito escolhido hoje foi o conceito de velocidade. Então, é sobre isso que a gente vai falar. Está aí o título da aula, né? Velocidade, diálogo entre conceito e definição, certo? E aí a gente vai entender por que eu peguei a parte de velocidade para discutir com a professora Glória. A professora Glória é professora de biologia, né? Para quem não nos conhece, eu sou professor de física do IFRN Campus Natal Central, aqui em Natal, Rio Grande do Norte, e a professora Glória é professora de biologia, né, do Campus Natal Central também aqui no Rio Grande do Norte, do IFRN. Certo? Mas nesse momento ela está aqui pela formação dela, né, em educação, o doutorado que ela tem em educação, por isso a proposta de falar de conceito e definição, e mostrar qual é a importância disso, não só em física, mas em todas as áreas. E a gente vai discutir um pouco sobre isso. Por que eu peguei velocidade especificamente? Certo? Porque quando você pega os livros, né, do ensino médio, principalmente, né, você entra no primeiro momento lá no ensino fundamental, né, próximo do 8º, 9º ano, antigamente 8º, agora 9º ano, e começa a ver já a parte de física, às vezes em algumas escolas até separado, física, química e biologia, e em outras ainda ciências, certo? E aí você tem um conceito de velocidade bem simples. Você vai, percorre uma certa distância, divide pelo tempo percorrido, pelo tempo gasto para percorrer isso, e tem a ideia de velocidade. E aí quando você entra no ensino médio do primeiro ano, você vê que velocidade, existe várias formas de você trabalhar a velocidade. Como, por exemplo, velocidade média, velocidade escalar média, velocidade média vetorial, velocidade instantânea, velocidade escalar, velocidade escalar média, e você pode ficar assim, poxa, então existem várias velocidades? Não, é justamente sobre isso que a gente vai discutir. A ideia de conceito, definição e pegar algo que é invariante, né? E por que essa invariante, que a gente vai discutir sobre isso, é fundamental para você entender, nesse momento, velocidade, mas essas invariantes vão ser fundamentais para você entender as demais
áreas que você pode ter que estudar, principalmente se for o caso do Enem. Bom, a primeira coisa para a gente poder entender por que a gente está falando sobre isso. Quando a gente fala de conceito, a gente tem que lembrar que o conceito é algo que a gente usa no nosso dia a dia. Se a gente puder, a gente pode falar do conceito de diversas maneiras. A gente pode falar ele como é que a linguística aborda conceito, como é que a filosofia aborda conceito, como é que a ciência, a sociologia. Então, a gente tem diversas maneiras de estudar o conceito. Mas, numa coisa, num ponto, todas elas vão convergir. O que é o conceito? Então, o conceito, etimologicamente, a gente pode dizer que ele vem do latim, conceptos, e que vem do verbo concepire, que seria conceber algo. Essa concepção nada mais é do que uma imagem mental que a gente faz na cabeça. Então, o conceito é uma imagem mental que a gente tem na nossa cabeça que representa um objeto. Então, eu não preciso estar na frente daquele objeto, e esse objeto que eu estou falando pode ser um objeto abstrato, pode ser um fato, pode ser um objeto concreto. Então, quando eu falo objeto, eu quero falar sobre aquilo do qual eu estou estudando ou eu quero falar. Então, é por isso que eu chamo de objeto. Então, como é que eu posso falar de um determinado objeto se ele é abstrato? Ou como eu posso falar de um determinado objeto que é concreto, mas ele não se encontra ali naquele exato momento? Eu costumo até dar um exemplo. Se eu disser para qualquer aluno, se eu disser aí para vocês que estão em casa agora, por favor, pegue uma cadeira e se sente. Ou só pegue tipos de conceito. A gente tem os conceitos que são lógicos, que são esses que a ciência usa, mas a gente tem os conceitos que são filosóficos. A gente tem os conceitos sociais. Então, eles são conceitos diferentes. Então, por exemplo, a ciência não vai usar nunca o conceito de amor. Por quê? Porque amor é algo que eu não tenho uma única definição para ele. Mas eu tenho alguns conceitos na ciência também que eu tenho dificuldade de definir. E a gente pode falar sobre eles num outro momento, mas só para não deixar o gostinho. Eu não tenho como definir de uma maneira clara o que é energia. Então, energia é um conceito difícil de se definir, porque eu tenho várias maneiras como eu posso falar sobre a energia. Então, a gente vai falar hoje sobre conceitos que são lógicos, ou seja, conceitos que eles são utilizados pela ciência, que eles têm uma definição para dar uma concretude a ele, ou seja, para que ele deixe de ser abstrato, que a gente possa falar sobre ele, possa utilizá-los para a gente se comunicar, mesmo na ciência. Então, vamos lá. Peraí, só um instantinho aqui, porque o pessoal... Eu peguei o celular aqui porque o pessoal comentou aqui que estava travando. Está com ruído e travando, certo? Está travando de vocês ou só no meu? Parou de vez. Aqui também está travando. Alguém poderia comentar aí alguma coisa, por favor, porque eu não estou visualizando o chat, está tudo bem aqui para mim. Mas aí eu não estou vendo o que poderia estar acontecendo. Deixa eu só esperar um pouquinho, ver se tem um retorno aqui, por favor. Estou vendo pelo celular aqui, porque por aqui não está indo, não. Como está? Peço desculpas aí, mas só porque senão a gente não dá prosseguimento à aula, porque não está indo. Deixa eu ver aqui. Em princípio, ok. Ok, Daiane, obrigado. Certo? Mas no computador onde ele está filmando, o chat não está funcionando. Eu tenho que ficar com o celular ligado, certo? E dando uma observada por aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Ok, obrigado. Então, vou dar... deixa eu só perguntar uma coisa assim. A Glória estava falando com relação a conceito. Mas a gente vai voltar a falar... Mas a gente vai voltar sobre isso. Né? Não se preocupem que a gente vai continuar falando sobre isso o tempo inteiro. Eu vou ficar o tempo inteiro, quando a Amadeu estiver dando os exemplos, eu vou ficar perguntando para ele, questionando, para que a gente possa entender exatamente o que é um conceito. Então, eu comecei falando exatamente sobre isso e eu deixei essa tela bem
grande mesmo, para que vocês possam até utilizar, se vocês quiserem, parar para ler o que está escrito aí. Então, diz assim: através da palavra, designamos e representamos objetos, abstraímos e generalizamos suas características. A utilização dos conceitos nos liberta dos limites da experiência concreta, o que eu tinha falado ainda há pouco. Isto porque não é preciso estar em contato direto com determinado objeto, ser ou até mesmo uma ação para que possamos dar um sentido a este. Então, essa é exatamente a função do conceito, é fazer com que a gente possa construir uma imagem mental sobre um determinado objeto. Então, a gente pode dizer que o conceito ele é representado por um termo, que a gente pode chamar de palavra. Por que a gente geralmente não fala que é só uma palavra? Porque a palavra ela pode ter diversas conotações de acordo com o contexto em que ela está inserida. E se eu estou falando de um conceito, esse termo ou esta palavra, ela vai ter sempre o mesmo significado. Então, por isso que eu falei um termo e não simplesmente uma palavra. Mas, quando eu falo água, que é uma palavra, mas nesse caso, se a gente estiver falando de um conceito, eu estou dizendo que esse é um termo, eu sei o que é água porque eu crio uma imagem mental quando eu falo esta palavra. Então, o conceito é algo que eu utilizo, é um termo que eu utilizo, ou uma palavra, se vocês quiserem dizer assim, que eu utilizo para poder construir uma representação mental. Vejam, essa água não é o próprio objeto, ela é uma representação dele. Por quê? Porque a gente não tem água dentro da nossa cabeça quando a gente pensa sobre ela, mas a gente tem uma representação mental sobre isso. Então, o conceito é uma representação mental. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente começar a discutir sobre isso, ok? Então, vejamos uma situação. Vamos pegar duas situações, né? A primeira situação, né, que eu tenho um caminhão que sai de um ponto X a um ponto Y. Né? Vocês perceberam, né, que ele percorreu uma certa distância, ok? E eu vou agora para uma segunda situação. Né? Outro caminhão, certo, que percorre a mesma distância de X a Y, a distância D, porém um pouco diferente do caso anterior. Vamos comparar os dois para a gente ver o que tem diferente? Né? Qual é a diferença básica entre as duas situações? A gente começa a discutir a ideia de conceito e vai precisar definir uma coisa, tá certo? Então, vejamos. Vamos pegar as duas situações, né? A situação 1 e a situação 2. A distância para ambos é a mesma, mas claramente visível que o de cima, né, a situação 1, percorre essa mesma distância num tempo maior, enquanto o de baixo percorre a distância x, d, né, de x para y, num tempo menor. Isso já está enraizado no dia a dia da gente para a gente chamar isso de rapidez, certo? Ou seja, a rapidez com que o caminhão de baixo percorreu essa distância é maior do que a de cima. Em outras palavras, o de baixo é mais rápido do que o de cima, certo? Então, a gente poderia definir a rapidez, certo? Como sendo a medida de quão rapidamente alguma coisa se move determinada por uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Distância sobre tempo. Aí alguém poderia me dizer assim, professor, mas então, rapidez, eu posso também calcular a rapidez com meu biscoito? Certo? Não teria distância sobre tempo, né? Mas, por exemplo, eu dou um biscoito para a Glória e pego o mesmo biscoito, né? E a gente vai comer e eu como o meu biscoito em 10 segundos e Glória come em 1 minuto. Aí você vai dizer, professor, o senhor foi mais rápido do que Glória. É também uma ideia de rapidez, certo? Mas essa rapidez aqui que a gente está levando em consideração diz respeito à distância sobre tempo. Se eu pegar, aí vem uma coisa que vai ter que levar em consideração um outro conceito. Olha só, se eu pegar em 1 minuto e comer 2 biscoitos, mas agora comer 10 biscoitos, aí você vai dizer, ela foi mais rápida do que eu? Aí você tem algo que se repete. Se você se lembrar do conceito de frequência, algo que se repete por unidade de tempo, estaria mais lógico para a gente dar a definição de frequência do que de rapidez. Porque a rapidez é como se fosse assim, um percurso, um evento por unidade de tempo, certo? Então, também pode ser, né, a ideia de frequência, uma vez que eu tenho eventos que se repitam. Se nesse caso aqui não tem nada de se repetindo, ele só percorreu essa distância, e eu peguei essa distância de por tempo, é a ideia de rapidez. Beleza? Deixa eu só interromper. Então, vejam aí, a gente falou, nessa situação aqui, a gente falou das duas coisas. A gente falou primeiro de conceito, e ele deu um exemplo,
ou seja, a representação mental que a gente tem daquela situação, daquela ação, a gente percebeu que o caminhão 1 ia mais lento do que o caminhão 2, então as ações, quando eu comparei essas ações, eu percebi que um era mais rápido do que o outro, mas ele se utilizou de outros conceitos, de outras representações, para ele poder justificar isso. Mas a gente acabou entrando também no que é definição, porque na hora que ele quis expressar para vocês o que a ciência diz que é a rapidez, ele acabou usando a definição. E ele colocou até aqui o autor, da onde ele tirou isso, Hewitt. Então, o Hewitt disse que a definição para rapidez é uma medida de quão rapidamente alguma coisa se move, determinada por uma unidade de distância dividida por uma unidade de tempo. Agora, a gente tem as duas coisas aqui. A gente tem o conceito, que é a representação mental do que seria rapidez, e a gente também acaba tendo o que é a definição dela. A gente ainda vai falar mais de definição, vai dizer por que é importante a definição, mas eu não podia deixar passar, que a gente já tinha colocado a definição aqui. Então, aí eu já passo a pergunta para a Glória, certo? Então, a ideia de conceito é mais quase uma coisa individualizada. Isso, certo? Ótimo. E a definição é uma coisa mais geral. Então vamos lá, a gente vai passar por uma outra coisa que é bem importante na ciência, e principalmente no ensino de ciência. Então, eu costumo dizer que esse diálogo entre a gente é bom tanto para alunos quanto para professores. Por quê? Porque a nossa função enquanto professor de ciências, e aí quando eu falo de ciências, eu estou falando de todas as ciências, é fazer uma negociação entre o sentido e o significado. E o que é sentido e o que é significado? O sentido é aquela representação que você dá, sua, pessoal. Por isso, eu posso dizer que o conceito é um sentido de cada um. Então, como eu percebo que é aquilo? Como é que isso me parece? Então, esse é o meu sentido. Então, eu faço uma representação. Tanto é que a gente diz que o sentido é algo subjetivo, ou seja, do sujeito, de cada um. Então, se eu falar aqui caminhão, meu caminhão pode ser diferente do caminhão de Amadeu e pode ser diferente do caminhão de cada um de vocês. Por quê? Porque cada um vai fazer uma representação mental de um caminhão. E pode usar até a emoção para poder fazer isso, né? As suas lembranças para poder fazer isso. Enquanto que a definição é algo que é lógico nas ciências, porque a gente usa conceitos lógicos. O que significa dizer isso? Significa dizer que a definição é algo que foi produzido pela sociedade científica. Então, é algo que a gente chama de significado. Então, o conceito, ele vai ser aquilo que é sentido, ou seja, aquela representação do sujeito, e o significado vai ser o que a ciência, o que a sociedade científica diz que isso é, que isso representa. Então, a definição, ela vai ser mais geral e, por isso, ela dá o significado, enquanto que o conceito, ele vai ser o sentido, ou seja, a representação que cada um dá àquilo. E por que eu disse que é uma negociação entre sentido e significado? Porque o sentido de cada um dos alunos tem que se aproximar o máximo possível do significado. Essa é a função do professor. Então, quando a gente fala em construir conceitos, a gente tem que ir se perguntando se esse sentido que eu tenho, ou seja, essa representação mental que eu estou formando na minha cabeça, ela se aproxima cada vez mais do significado que a ciência dá para aquele objeto. Por quê? Porque senão eu posso confundir aquele objeto com outro objeto. Vou voltar a falar. Quando eu estou falando de objeto, eu estou falando de uma ação, eu estou falando de um fenômeno, eu estou falando de algo concreto ou algo abstrato. Por que eu chamo de objeto? É o meu objeto de estudo. É isso que eu estou querendo chegar à essência dele, ou seja, à verdade dele. Então, a definição, ela está muito relacionada a essa essência, a essa verdade, ao que a ciência diz que é aquele objeto. E por isso eu tenho que saber isso para que eu não confunda esse objeto com nenhum outro. Então, olha só como é que já a proposta é interessante, a gente saber conceituar
definir e depois, obviamente, em outro momento, até a ideia de explicar. Mas, por exemplo, já começa um problema que pode existir, é quando você tem uma prova, às vezes, que você põe assim, conceitue velocidade, certo? Olha só qual é a abordagem que a professora agora está impondo, certo? Está impondo não, está mostrando, apresentando, certo? Conceituar a velocidade, eu posso ter várias possibilidades, ou seja, eu não tenho uma única resposta de conceituação, certo? Ou seja, a velocidade não é conceituada apenas uma vez, de uma forma só, certo? Mas a definição é, não é isso? A definição, ela é geral. Então, definir velocidade é uma coisa, conceituar, eu posso ter uma turma com 40 alunos e ter 40 maneiras diferentes de pensar o que é velocidade. Certo? Olha só como é que é interessante a gente pensar. Eu estou falando de velocidade, porque é da minha área, foi uma coisa que a gente escolheu para essa aula especificamente, mas é claro que conceituar e definir está associado a qualquer, né, disciplina. Como ela falou, a qualquer objeto, e esse objeto não é uma coisa material especificamente. Tem um filósofo da ciência que eu gosto muito dele, que é Bachelard, Gaston Bachelard, que ele fala assim, eu não entendo, porque o professor não entende que o aluno não entende. E ele, quando está falando isso, ele está falando exatamente dos conceitos. Se a gente fala de conceitos e os conceitos são subjetivos, a gente pode formar representações mentais diferentes. Então, na hora que o professor vai explicitar um conceito, ele vai construir esse conceito com os seus alunos, ele pode expressar um conceito que é uma representação dele, que está relacionado a tudo que ele viveu, está relacionado a o que ele acredita. Então, na hora que o aluno recebe isso, ele também vai formular esse seu conceito de acordo com a vivência dele, com as representações que ele acredita. Então, por isso, a gente tem que fazer essa negociação entre o sentido e o significado, ou seja, o conceito e a definição. A gente tem que estar o tempo inteiro aproximando cada vez mais para que a gente possa falar de maneira técnica, de maneira científica. Por quê? Porque a função da escola não é a gente pensar com conceitos do cotidiano. A função da escola é a gente pensar com conceitos científicos, com definições. É isso que a gente tem que fazer na escola. Bom, aí, continuando aqui... E aí vem para o que é conceito. Então, vamos lá ler o que é conceito. Opa! Conceitos são compreendidos como estruturas complexas do pensamento que comunicam e tornam o homem capaz de compreender a realidade e interagir entre si e com o meio. E por serem usados na interação, não são estruturas imutáveis. O que isso significa dizer? Que as representações podem mudar. Por quê? Porque a gente vive num mundo que está em completa mudança. Então, se as representações provocadas pela comunicação vão mudar, os conceitos também mudariam. Então, a gente tem vários conceitos, se a gente for falar de conceitos do nosso cotidiano, ou conceitos sociológicos ou filosóficos, que vêm sendo mudados exatamente porque o contexto muda. Então, isso é só para a gente deixar mais claro que conceito, essa representação mental, ela não é imutável. Ela vai mudar de acordo com a cultura. É a cultura que vai dizer para a gente como é que o conceito é representado ou como ele é formado nesse momento atual. Por isso que a gente, na ciência, não deve se referir só a conceitos, e sim a definições. Então, é uma coisa interessante aí do conceito, que a gente fica fazendo sempre uma atividade bem interessante, eu e a Amadeu, da gente falar quais são as lógicas dos conceitos. Por quê? Porque a lógica diferencia nos conceitos o conteúdo e o volume. O que seria o conteúdo de um conceito? É o sistema de características essenciais de acordo com o qual se dá a inclusão dos objetos dados numa classe única. Então, para pertencer àquela classe de objetos ou ações ou abstrações, é preciso que eu tenha características. E essas características vão me aproximar ou me afastar daquela classe de objetos. Então, por isso, eu tenho que ter as características necessárias e suficientes para que eu possa participar daquela classe de objetos. E o volume? Volume compreende a classe de objetos que se relacionam com o conceito e que se unem através dele. Como eu sou da biologia, eu vou usar conceito biológico para poder dizer para vocês. A Amadeu pode usar depois outros conceitos da física. Eu gosto de biologia também. Mas
mas é bem fácil na biologia. Aliás, ela é muito utilizada por todo mundo que fala sobre conceitos, acaba utilizando esse, porque é um conceito que a gente utiliza muito. Não só os biólogos, todos nós. Né? Então, deixa eu lembrar rapidamente para vocês de um conceito que é muito simples para a gente, que é o conceito de mamífero. Então, quando a gente fala de mamíferos, a gente já forma uma representação mental na nossa cabeça do que seria um animal que é mamífero. De formas diferentes a gente aprendeu isso. Quando a gente entrou na escola, na nossa educação infantil e depois no ensino fundamental menor, a gente já falava sobre o conceito de mamífero. Só que a gente falava com um pensamento indutivo. A gente saía de um exemplo para a gente chegar no geral. Então, a gente falava assim, tá vendo o gatinho? O gatinho, olha, a gatinha, ela produz o leite para amamentar o filhote, ela tem pelo, ela tem o sangue quente, ela é quentinha. Então, a gente ia dando características desse animal e depois a gente dizia assim, todos os mamíferos são assim. Então, todos os mamíferos têm essas características. Quando a gente passa para o ensino médio, a gente acaba indo para um outro tipo de pensamento, que é o dedutivo. A gente sai do conceito, da definição, para que se generalize em todas as outras classes. Então, a gente diz assim, mamífero é aquele animal que tem como características produzir uma secreção, a fêmea produz uma secreção que alimenta o filhote, possui pelos, tem a temperatura constante, e a gente cita todas as características e diz quem é que participa dessa classe. E aí a gente vai falar do gato, do cachorro e de todos os outros mamíferos. Então, o conteúdo seriam essas características que a gente citou, e o volume seriam todos os animais que compartilham essas características. Então, por isso a gente fala do conteúdo e do volume. Acontece que esse volume pode aumentar ou diminuir dependendo do conceito que eu formo. Então, eu vou dar um exemplo bem simples também, eu vou puxar da biologia. Se eu falo flor, eu tenho características que vão me dizer características necessárias e suficientes, que vão me permitir comparar cada um dos objetos que eu quero e digo assim, isso aqui é uma flor ou não? Ela tem essas características? Se tem, ela é uma flor. Se não tem, ela não é uma flor. Mas, se eu falar flor de maracujá, eu estou falando de um outro conceito que tem o conceito de flor dentro de si, que tem como raiz esse conceito de flor, mas não é uma flor qualquer. Então, eu vou diminuir o volume. Então, eu posso aumentar ou diminuir o volume de acordo com o conceito que eu estou abordando. Por quê? Porque um conceito pode depender de outro conceito. E a gente estava falando muito sobre isso quando a gente falou de velocidade. Porque se a gente fala de velocidade, a gente tem uma raiz, que a Amadeu chamou de invariante. Mas cada um dos conceitos que vão ser derivados desse conceito vão ter um volume diferente. Então, quando eu falo de velocidade, eu tenho um volume grande de fenômenos, de ações que vão participar dessa classe de objetos. Mas quando eu vou mudando esse conceito, quando eu vou falando velocidade média, velocidade vetorial, eu vou fazendo diferente esse volume ser. Ou seja, vou aumentando ou diminuindo de acordo com as derivações que vão ocorrendo. Pronto, é justamente isso que o Glória está falando, que entra... A analogia é fantástica. Porque, por exemplo, quando você pega a velocidade, só tem uma velocidade, se a gente pensar, que é uma grandeza vetorial que tem intensidade, módulo, intensidade, direção e sentido. Essa é a velocidade, a grandeza vetorial. Porém, né, existe aí outras definições de velocidade, definições não, outros conceitos de velocidade que se baseiam no conceito geral, certo? Na parte geral da velocidade, mas ela restringe algumas coisas do tipo a velocidade escalar média. Ela é calculada sobre a trajetória, não leva em consideração a direção e o sentido. Eu tiro uma parte da velocidade real que ela é definida, certo? A velocidade vetorial média, vai estar lá, certo? A velocidade vetorial, velocidade média escalar é outra coisa. Eu levo só em consideração a distância toda percorrida, né? E divido pelo tempo gasto para percorrer essa distância toda,
né, e não me preocupo com o que aconteceu com a velocidade nessa distância de A até B, certo? Que pode ter parado, pode ter atingido uma velocidade de 150 km por hora, mas me dá uma velocidade média. A principal característica, a gente vai até fazer um exemplo, é o que é velocidade média? Muita gente acha que velocidade média é a média das velocidades, certo? É só fazer uma média aritmética, eu pego som todas elas, e não tem nada a ver com isso. A velocidade média é uma informação além, né, do que a gente pensa como se fosse uma média, né? Não tem nada a ver com a média especificamente falando. E aí a gente vai definir essa parte assim, falar de velocidade, para mostrar justamente essa questão que ela está falando, que agora falou, que deu exemplo lá na flor, mas a gente tem a velocidade, tem velocidade escalar média, velocidade instantânea, velocidade escalar vetorial, velocidade vetorial média. Então, tem vários conceitos de velocidade, né? Vou adiantar aqui, até para a gente não ficar enrolado, mas vou pegar só uma velocidade e vem trabalhar para você ver a proposta, como é que se trabalha com isso, certo? Então, para a gente ver a definição especificamente. A gente já viu lá atrás, mas aí eu coloquei aqui para vocês a definição de definição. Então, vamos lá. Definição é um enunciado que explicita o significado de um termo, viu? Significado, não é o sentido. E a gente também já sabe o que é termo, que é uma palavra ou um símbolo, né? Para a filosofia clássica, a definição é assumida como um enunciado sobre a essência da coisa. Lembra que eu falei da essência da coisa? Que seria a verdade, aquilo que é primordial. Definir é expressar os traços essenciais, suficientes e necessários, ou seja, aqueles que não podem faltar, para que o objeto seja o que é e não outro. O procedimento da definição está associado aos atributos concretos do conceito. Isso significa que a definição é técnica operacional. Vejam, é para que o conceito, que é uma representação mental, ele se torne algo concreto. Então, eu concretizo o conceito a partir da sua definição. Então, a partir de agora, ele não pode ser nenhum outro objeto, porque ele não é algo que tem só um sentido, ou seja, uma representação do sujeito, subjetiva, portanto. Ele é algo concreto, com significado, que ele só pode ser aquilo e nada mais do que aquilo. A definição conceitual está atrelada às características estruturais do conceito. Essas características estão vinculadas à estrutura do conceito, que pode ser conjuntiva, disjuntiva ou conjuntiva-disjuntiva. Isso é uma brincadeira legal de se fazer. Eu estou falando de brincadeira porque é bem agradável a gente ir procurando qual é a lógica do conceito, como é que o conceito está estruturado. Então, olha lá, a estrutura conjuntiva, segundo a lógica, é aquela que as propriedades necessárias e suficientes do conceito são interligadas pela conjunção e. Então, vocês vão ver, a partir de agora, que velocidade, ela tem essa estrutura. Ela é uma estrutura conjuntiva. Daqui a pouco a Amadeu vai falar. Porque ele vai dizer que ela é isso e isso também. A estrutura disjuntiva, ela é caracterizada por apresentar as propriedades necessárias e suficientes ligadas pela disjunção ou. Então, isso também pode acontecer. Olha, esse objeto, ele pode ser isso ou isso. Então, como ele tem essa disjunção, a gente diz que ele tem essa estrutura. A estrutura conjuntiva, disjuntiva, é a que apresenta propriedades necessárias antes da conjunção e outras necessárias depois da disjunção. Então, a gente tem conceitos que vão falar, olha, esse objeto é isso e isso ou aquilo. Então, eu tenho um exemplo, eu não queria ficar dando os exemplos da biologia aqui, mas eu tenho um exemplo da biologia bem interessante quando se fala disso aqui. Quando a gente fala das algas protistas, a gente diz que são seres unicelulares e eucariontes, mas elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Então, eu falei que esse objeto, ou seja, isso que eu estou estudando, as algas protistas, elas são seres unicelulares e são eucariontes, então é uma conjunção. Mas elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Então, isso faz
com que a gente... Desculpa, eu falei algas protistas, não, eu queria falar os protistas, porque tem as algas e os protozoários, desculpa. Então, quando eu falo dos protistas, eu posso juntar esses dois organismos, né? Eu posso juntar os protozoários e as algas. As algas são autótrofas e os protozoários são heterótrofos. Um exemplo em física, né? Tem um movimento variado. O que é um movimento variado? Movimento variado, basicamente, é aquele que a velocidade varia, certo? A velocidade é 5 metros por segundo, depois virou 10 metros por segundo, 15, 20, 25, 30. Variou a velocidade, ele é um movimento variado. Mas esse movimento variado, ele pode aumentar o módulo da velocidade, mas ele pode diminuir também. Era 20, passou para 15, passou para 10, continua sendo um movimento variado. Mas ele pode ser ou acelerado, quando aumenta o módulo da velocidade, ou retardado, quando diminui o módulo da velocidade. Certo? E tem uma classe especial que a gente chama de movimento uniformemente variado. Como essa variação da velocidade é constante, né? Tem aceleração constante nesse caso especificamente. O módulo da velocidade varia, valores iguais, intervalos de tempos iguais. Certo? Mas basicamente, varia a velocidade, o movimento é variado, mas ele pode ser ou retardado ou acelerado. A velocidade que a gente vai falar aqui, olha só a definição de velocidade. Né? Vamos pensar aqui. Tá? A velocidade é a rapidez numa determinada direção e sentido. Essa é a nossa velocidade. A gente vai trabalhar com inúmeras velocidades, né? Várias velocidades, não vou dizer inúmeras, certo? Mas essa é a definição geral da velocidade. É uma rapidez, né? Distância sobre tempo, em uma direção e um sentido. Isso é que vai caracterizar a velocidade como sendo uma grandeza vetorial. Então, se a gente pensar aqui, velocidade é uma grandeza física vetorial, né? Lembrando que a grandeza física vetorial é representada por um ente matemático vetor. Então, a gente estuda lá em matemática vetor, traz o vetor que tem módulo, direção e sentido para representar justamente essas grandezas vetoriais que têm as mesmas características. A única coisa que vai diferenciar de um vetor é que eu necessito de uma unidade de medida para quantificá-la, certo? Não basta só o tamanho da grandeza, preciso também da unidade de medida. Na matemática, eu preciso botar só a grandeza, o tamanho, certo? Um vetor tem um tamanho, um segmento de reta orientada, que tem um tamanho, uma direção, que é a reta que dá suporte, e o sentido, que é para um lado ou para o outro, certo? Então, a velocidade é a grandeza física vetorial que mede a rapidez com que um corpo muda sua posição no espaço. Claro também que quando você fala em mudar sua posição no espaço, você está se referindo, né, à ideia de referencial. Quando você falar de velocidade, ou de movimento, ou de repouso, você tem que especificar em função de quê? Certo? Ou seja, em relação ao que esse corpo estaria em movimento. E quando você fala de velocidade, você está falando de movimento, ok? Bom, então vamos lá. Então, do jeito que está aqui, a velocidade nada mais é do que uma grandeza vetorial, e por ser uma grandeza vetorial, ela tem uma intensidade, uma direção e um sentido. Então, como o Glória falou, isso aqui não é isso ou isso ou isso. A velocidade é isso e isso e isso simultaneamente. Essa é a velocidade. Agora, claro, existem momentos que eu posso trabalhar só com a intensidade, né? Aquela ideia de outro conceito, certo? Você tem um conceito que dá suporte a outro conceito, aí entra a ideia de volume também, que ela falou lá atrás. Volume, né, na parte de definições, não é na parte de física, não, certo? Então, aqui a conceito. No conceito, certo? Volume e conceito. Então, essa representação aqui é um carro em movimento, com um vetor velocidade dizendo para a direita, e aí, se eu fosse representar, nesse caso aqui, nesse instante, eu diria assim, uma possibilidade, um exemplo. A intensidade de 20 metros por segundo, a direção é horizontal e o sentido é para a direita, certo? Perceba que a intensidade, 20 metros por segundo, o módulo é só esse número, 20. A unidade é isso. Na matemática, eu só preciso do 20. Eu não preciso trabalhar com metro por segundo. A física é que me diz que as grandezas físicas são mensuráveis. Eu preciso dar uma unidade de medida para ela, e essa unidade de medida tem que obedecer ao Sistema Internacional de Unidades. Ok? Certo? Então, a gente já viu que a velocidade, né, é a grandeza física vetorial, e aí, como eu disse, mas podemos trabalhar com o conceito de velocidade sem levar em consideração suas características de direção e sentido. Certo? É isso que a gente vai mostrar. Pô. Eu posso trabalhar com velocidade escalar média. Existe uma invariante, que é da velocidade. Essa invariante sempre será, para qualquer que seja a velocidade, distância sobre tempo. Certo? Então, eu posso, né, ter essa invariante em vários conceitos de velocidade, né, porque é uma coisa que vai
me ajudar para qualquer um. Meu conceito pode ser diferente de qualquer um, mas a invariante é a mesma e tem que ser a mesma, certo? A velocidade escalar média. Então, só lembrando aqui o que é velocidade escalar média, tá? A velocidade escalar média de determinado corpo é determinado pelo percurso, né? Em um determinado percurso é a relação entre o deslocamento escalar sobre aquela trajetória, né? Realizado pelo corpo, ΔS, e o tempo desprendido na ação. Ou seja, eu percorri uma certa distância, ΔS, gastei um determinado intervalo de tempo, e aí eu tenho a minha velocidade média escalar. Perceba que aqui não entra a proposta de falar de direção e de sentido. Mas percebam que ele está falando que essa estrutura é conjuntiva. A gente já pode ver que ela é conjuntiva. Por quê? Porque ela vai somando as características que são necessárias e suficientes para que ela possa ser denominada ou determinada como velocidade média escalar. Certo? Aí aqui vou dar um exemplo, né? Como é que a gente poderia medir isso. Né? Imagina que eu tenho uma estrada, tenho duas placas mostrando uma posição quilômetro 65 e uma posição no quilômetro 100. Tá? Nada mais é do que um sistema de referência, né? Que seria a minha trajetória, né? Por exemplo, poderia ser uma BR-101, nesse exemplo aqui, e em algum momento passa um veículo aqui, certo? Pelo quilômetro 65 e pelo quilômetro 100, certo? E aí eu consigo ver o seguinte, na hora que esse veículo passou pelo quilômetro, né, 65, o instante de tempo lá medido no relógio era 2 horas e 15 minutos. E aí depois eu verifiquei que o carro passou aqui pelo quilômetro 100 às, deixa eu ver, 2 horas e 45 minutos. Então, esse carro percorreu, né, no caso o caminhão, percorreu 35 quilômetros, certo? E gastou 30 minutos para sair dessa posição para essa. O para sair dessa posição para essa é interessante. Por quê? Ele poderia estar parado aqui e sair e chegar aqui em meia hora, mas ele poderia já estar em movimento, como no exemplo inicial, passado aqui às 2h15 e chegado aqui também às 2h45. São situações diferentes, mas a ideia de velocidade escalar média é a mesma. Por quê? Porque, pela equação que a gente propôs lá atrás, certo? Você tem ΔS sobre ΔT. Nesse caso, ele percorreu 35 quilômetros em 30 minutos, que é meia hora, dando a ideia de 70 quilômetros por hora, certo? Aí a pergunta agora é, o que é 70 quilômetros por hora? Que velocidade é essa? O que representa essa velocidade de 70 quilômetros por hora, certo? A invariante está aqui, ó. Perceba que distância sobre tempo. A mesma definição que estava lá no começo da aula, quando a gente falou de rapidez, certo? A gente definiu rapidez, definiu velocidade, pegando a própria definição de rapidez para complementar, né, essa ideia, colocou a definição de direção e de sentido, né? E aí depois, se vocês quiserem ter uma ideia, né, mais concreta do que é direção e sentido, no canal Mago da Física tem uma aula especificamente sobre o que é direção e o que é sentido, mas eu posso falar aqui bem rapidamente, certo? Direção é uma propriedade de retas paralelas. Duas retas ou mais retas paralelas possuem a mesma direção, certo? Então, e da mesma forma que eu digo que essas retas têm a mesma direção, eu estou afirmando que elas são paralelas. Aí você fala assim, sim, mas isso ajudaria em que especificamente? Imagine que aqui tem uma reta, né, aqui em cima na horizontal. Se essa reta aqui é na horizontal também, certo? Eu estou dizendo que essas duas retas têm a mesma direção, eu posso afirmar matematicamente que elas possuem a mesma direção. Bom, e se eu estou falando disso, quantas direções iriam existir, basicamente? Né? Aí você poderia dizer assim, tem 2 ou 3 direções, horizontal, vertical e inclinada. Não. Se são propriedades, se direção é uma propriedade de retas paralelas, existiriam infinitas direções. Por quê? Quaisquer duas retas não paralelas teriam direções diferentes, certo? Então, qualquer reta que eu colocar aqui, fazendo uma inclinação qualquer, certo? Eu já tenho outra direção. E sentido, né? Sentido, eu posso dizer que cada direção tem 2 sentidos. Quais são? Para um lado ou para o outro, certo? Esqueça para cima e para baixo, para direita e para esquerda, porque o para cima e para baixo só vai na direção vertical, para a direita e para a esquerda só vai na direção horizontal. Como eu tenho infinitas direções, o mais correto é você dizer que cada direção tem 2 sentidos. Quais são? Um para um lado, um para o outro. Então, perceba que para eu falar de velocidade, eu tive que definir a rapidez, certo? Que é invariante para todas as velocidades. Eu tive que definir o que é direção e tive que definir o que é sentido,
certo? Para dar a ideia da definição de velocidade e conceituar. Agora, cada aluno vai conceituar de uma forma um pouco diferente, mas a essência tem que ser a mesma, certo? Ele não pode simplesmente criar um conceito. E tem que ser cada vez mais próximo da definição, ou seja, do significado que a ciência dá para isso, para que ele sempre seja aquilo e nunca seja outra coisa, porque se for outra coisa, a gente vai estar errando. Né? Então, para que a gente tenha certeza sobre o que a gente está falando, é preciso que a gente saiba qual é a definição que a ciência dá para aquilo. Isso quando a gente está falando de ciência, como é o caso agora. Aí, olha só, uma pergunta aqui. O que quer dizer, como eu fiz a pergunta, o que quer dizer a velocidade de 70 km por hora? Quer dizer o seguinte, se o móvel mantiver essa velocidade constante em módulo, ele irá percorrer 70 km a cada hora. Mas perceba que você manter uma velocidade constante é muito difícil, por vários motivos. Principalmente se você estiver numa BR, porque você está numa coisa, tem uma ladeira, certo? Tem uma baixa, tem um caminhão mais lento na frente, tem um carro, tem um buraco, certo? Você vai parar para lanchar, para ir ao banheiro. Então, não é fácil você manter uma velocidade constante, certo? Mas se você mantivesse uma velocidade constante de 70 km por hora, você estaria percorrendo, né, 70 km a cada hora. Isso ajuda muito a gente, por exemplo, em situações interessantes, que eu até brinco com meus alunos assim, a gente consegue prever o futuro? Aí eu falo assim, de jeito nenhum. Mas se você imaginar que algumas equações aqui são, digamos assim, bem características para você dizer em que instante de tempo você me perguntar, eu sei dizer onde você vai estar, então até certo ponto não é uma previsão do futuro como a gente imaginaria. Saber o que vai acontecer com a gente, ou os números da cena, ou o que vai ser, a gente vai casar com quem, vai ter filho, não é esse tipo de futuro. Mas quando uma pessoa sai do Rio de Janeiro de avião e liga para o filho, né, ou para o pai, e fala assim, olha, estou saindo agora às 9 horas da manhã, né, do aeroporto do Rio de Janeiro. Ninguém vai sair aqui às 9 horas da manhã para o aeroporto daqui para esperar porque ele pode chegar a qualquer momento. Não. Por quê? Porque o piloto sabe a velocidade média do avião, né, que ele vai percorrer uma distância X, uma velocidade média, então ele vai gastar um intervalo de tempo ΔT. Então ele sabe mais ou menos qual é a hora aproximada que ele vai chegar aqui, certo? E aí eu só vou chegar lá próximo do horário que ele vai chegar. É uma certa previsão do futuro, concorda? Porque você se planeja para chegar. Eu vou dizer mais ainda. Eu vou dizer que a ciência, uma das funções da ciência é a previsão. Né? Então, a gente estuda, tudo que a gente estuda é para que a gente possa prever as coisas que podem acontecer. Então, se eu estudo o funcionamento, por exemplo, do meu organismo, e eu estudo ele quando ele está bem, é para prever quando é que ele pode não estar funcionando direito, que vai ocasionar uma doença. Então, a gente não estuda só para que a gente possa conhecer e não fazer nada com esse conhecimento. Esse conhecimento vai ajudar a gente a prever o que pode acontecer, para que a gente possa manter as coisas funcionando bem. Né? Se eu fosse falar em biologia, eu falaria em homeostasia, ou seja, o equilíbrio dinâmico. Mas só para a gente ter uma ideia, então, do que eu estou falando aqui, nesse exemplo especificamente, que a gente determinou a velocidade, certo? A gente não se preocupou com direção, nem sentido. Mas falou de velocidade. Por quê? Porque a invariante da velocidade está nessa parte aqui, certo? A distância sobre tempo, né? E aí você poderia até dizer assim, não, esse caminhão foi rápido, não, esse caminhão foi devagar, foi lento, certo? Aí vem a ideia de rapidez. Mas como a gente incorporou rapidez, certo? Na questão da velocidade, certo? Mas olha só, né, quando a gente pega, de fato, o que poderia estar acontecendo. Peguei esse gráfico aqui. Veja só, esse gráfico aqui, eu poderia estar mapeando ele na seguinte coisa. Eu vejo no velocímetro do carro, esse caminhão aí, saiu de Natal, uma determinada hora, certo? E chegou em Mossoró, né, 6 horas depois, certo? Estou dando um exemplo aqui. Em algum momento aqui, foi quando o caminhão passou pela placa 65 e depois pela placa 100, certo? Ou seja, ele gastou 30 minutos daqui para cá, para percorrer 35 quilômetros. Mas esse gráfico aqui dá uma ideia real do que ocorre com a velocidade do caminhão. Por quê? Porque quando ele saiu de Natal, a primeira velocidade dele era 0. Se você ficar olhando no velocímetro a cada segundo, por exemplo. Certo? Quanto menor o intervalo de tempo, mais perto do que a gente está chamando de velocidade instantânea. Naquele instante, a velocidade é aquilo. Aqui, ΔT tendendo a 0. Certo? ΔS sobre ΔT, no limite que ΔT tende a 0, você tem o que a gente chama de velocidade instantânea. Lembre-se disso. Certo? Então, na verdade, o caminhão sai,
eu chego a 40 e poucos quilômetros por hora, para no sinal, vai de novo a 40, tem um carro aqui, ele diminui a velocidade, certo? Vai, pega uma estrada mais folgada, atinge uma velocidade de 100 e poucos quilômetros, pega um caminhão, volta. Aqui, por exemplo, no caminho para Mossoró, ele poderia ter parado em Lages, passado um determinado tempo parado em Lages, certo? E tem toda essa variação de velocidade até chegar em Mossoró. Se você tiver 300 km por hora, 300 km, perdão, a distância de Natal a Mossoró, e ele gastou 6 horas para sair de Natal e chegar em Mossoró, nós teríamos aqui uma velocidade média de 50 km por hora até Mossoró, dizendo que um carro que mantiver 50 km por hora constante durante 6 horas, 300 km 6 horas depois, certo? Ele vai estar teria percorrido 300 km, estaria também em Mossoró. Essa ideia aqui foi para mostrar o que a gente mostrou, né, apresentar o que a gente mostrou no slide anterior. É que o caminhão passou na placa 65 e depois na placa 100 km de distância, certo? Que é a posição. Aqui ele variou a velocidade, mas o que me interessa é que ele percorreu aqui, em média, certo? 70 km em 1 hora, ou 35 km em meia hora, certo? Então, assim, a gente está chegando aqui ao final, pronto. Valeu, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, certo? E mostrar mostrar uma forma diferente de abordar um conceito, né, a parte de velocidade, mas de forma que você entenda a ideia de conceito e definição, não só para velocidade, mas para qualquer coisa que você tenha no dia a dia, em qualquer ciência que você vai estudar. A gente espera que isso tenha sido agradável, esse diálogo tenha sido agradável, que possa ajudar vocês aí nos estudos de vocês. Então, até mais, até o nosso próximo encontro. Tchau. Um abraço, até a próxima aí. Fiquem ligados. Até mais.